Oi, oi. Boa noite, turma. Mais uma vez, né, a gente aqui juntinho, certo? Nessa caminhada nossa, que é rumo à aprovação, né? Aprovação. Que não Jesus disse, eu me acostumei já com a ideia, a gente tem que estudar, não é para passar não, a gente vai estudar até passar. Não é assim a ideia? Então, o concurso ele foi pensado nisso, né? Para você que está assistindo a gente, o concurso já existe há algum tempo, já vinha já com o nosso professor Jesus Sombra, que é o idealizador aí do Lutz. Depois eu me juntei ao time e a gente tem trabalhado firme e forte cada dia, sem nenhum tipo de pedra no caminho que a gente possa passar por cima. Então nós vamos fazer o nosso melhor. Hoje a gente vai estar fechando o ciclo do nosso primeiro aulão, de salão beneficente, onde a gente já colheu aqui bastante alimentos, a gente recebeu vários kits solidários também, né? E a gente vai transformar tudo isso em alimento e doar para alguma família, para algumas famílias que chegam precisando aí bem mais do que a gente. Conto a colaboração de vocês para entrar no nosso YouTube, aqui está na lousa, YouTube, Lutz Concurso. Certo? Isso aqui é muito importante, principalmente para o nosso próximo projeto. Certo? Então, quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Pede para o filho se inscrever, pede para o irmão se inscrever. Sua mãe, eu sei que ela usa o YouTube, que a minha usa, se a minha usa, a sua também usa. E no mais, ela é isso, pessoal. Boa sorte, uma ótima aula, aproveitem bastante, tirem suas dúvidas, que vai ser o nosso próximo sucesso. Vou deixar com vocês aqui o nosso professor Jesus Sombra, que eu queria palmas para receber. Vocês estão me deixando mal acostumados com esse negócio de palma, viu? Gente, boa noite você de casa, boa noite quem está aqui. Vamos continuar o nosso aulão, certo? Só recordando que eu estou comentando as questões que eu enviei para quem é membro do grupo, né? No caso dos grupos do Lux Concursos, quem por acaso quiser esse material, pode entrar em contato lá no Instagram do Lux Concursos, que é lux.concursos. Pede ao Galtieri que eu providencie esse material para você aí de casa. E só reforçando, nós precisamos de seguidores no canal, porque nós vamos produzir conteúdo para vocês, ok? Tem muita coisa que eu explico aqui nas aulas e vocês esquecem, porque é natural esquecermos, né? Então, o que eu vou fazer? Galtieri e eu, nós vamos produzir conteúdo de português e deixar no canal. Quando vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma explicação de português, vocês vão acessar lá, tá? Então, primeiramente, o nosso projeto é fazer vídeos curtos e depois fazer vídeos mais longos, né? Nosso desejo é alimentar muito esse canal. Para isso, a gente precisa que vocês nos sigam, né? Para a gente ter um respaldo aí nas redes sociais e mais pessoas usufruírem desse serviço. Beleza? Então, vamos lá. Como eu comentei na aula passada, a Banca Consulpan, ela está, ultimamente, com muitos textos longos. As provas são com textos enormes, muitas vezes textos meio complexos, né? O ideal é vocês acompanharem as questões mais atuais. Aqui no nosso cursinho, a professora Everlândia fez um trabalho muito interessante. Ela organizou várias provas de 2021 para cá. E vocês podem perceber que essas provas são muito feias aos últimos concursos. Quem fez o concurso de Aracoiaba, quem fez o concurso de Itaiçaba, percebe que essas questões que nós estamos trabalhando aqui são questões bem de acordo com a Banca Consulpan. Só repetindo, a Banca Consulpan, ela está ultimamente cobrando de 3 a 6 questões de compreensão e interpretação textual, 4 questões de gramática, ok? Claro que hoje, como é um aulão, não tem como eu explicar tudo, é impossível. Vou dar aqui algumas pistas e muita coisa nós vamos retomar nas aulas aqui do cursinho. Só recapitulando que aqui no cursinho nós temos o curso Combo. O curso Combo é para vários cargos, ok? O curso Combo é para vários cargos. Quais são as disciplinas do curso Combo? Português, agora vai ter português, que não tinha, né? Vai ter o português, Isso, ó, direito administrativo, direito constitucional, informática, matemática
raciocínio lógico, que são as disciplinas, não é isso? As disciplinas que vão ser cobradas no concurso de Russas para vários cargos. E eu quero organizar também um aulão sobre conhecimentos de Russas. No caso, tem como vocês acessarem, né, em alguns ambientes esse conteúdo, mas algumas pessoas estão pedindo um aulão, nós vamos preparar. Eu acredito que 1 ou 2 aulões sejam suficientes para os conhecimentos de Russas, né, História e Geografia de Russas. O outro curso que nós temos é qual? Pois não? Opa, mais para cá? Beleza. O outro curso que nós temos é o Professores Concurseiros. Esse curso ele é específico para cargo de professor. Beleza? Os dias são quarta e sexta, e tem uma turma também no sábado, que só é dia de sábado. Só recapitulando uma coisa, nós estamos, como é que eu posso chamar? Nós estamos organizando um novo curso de português, porque nós estamos com uma demanda aí, e desde ano passado nós estamos com essa demanda, e nós prometemos, olha, assim que eu conseguir mudar a minha escala de trabalho, porque eu sou professor do Estado, né? Eu vou abrir esse curso. Eu ainda não batizei o nome do curso, mas esse curso ele tem como foco o quê? Pessoas de carreiras policiais. Não, mas eu digo carreiras policiais, mas serve para qualquer cargo do curso público. Eu digo carreiras policiais porque são as pessoas que estão nos procurando, inclusive pedindo para a aula de prova discursiva e redação. Então é um curso que nós estamos pensando de organizar também com redação para concurso. Tá bom? Não é redação para Enem, é redação para concurso. Prova discursiva. E esse curso ele vai focar algumas bancas de carreira policial. Mas quem quiser se matricular nesse curso, vocês vão estudar o mesmo português para qualquer banca. Claro que na hora das aulas eu vou focar as bancas do concurso da Polícia Penal, do concurso da Polícia Civil do Estado do Ceará e outras bancas da região, porque esse público que me procurou é um público que está fazendo um curso também para carreiras policiais da região Nordeste. Beleza? E esse curso também vai servir para quem quer fazer concurso de banco, quem quer fazer também concurso na área de tribunais e etc. Tá bom? Como eu disse para vocês, é um curso que tem esse foco, mas, professor, eu vou estudar para o concurso de russo, eu não posso participar? Pode também. Fica a critério de vocês. Beleza? Lembrando, gente, só lembrando uma coisa, aí eu acabo os comerciais para começar a aula. Tem professor que está matriculado no curso, professores concurseiros e no combo. Beleza? Então eu estou organizando o quê? As aulas de português do combo não caem no mesmo dia das aulas de português dos professores concurseiros. Por quê? Porque às vezes a pessoa quer, né? Tem muita dificuldade no português, aí vai ter português 2 dias. Beleza? Tranquilo? E o português do combo também vai ter uma novidade. Acho que vocês vão gostar, mas eu só vou falar na próxima semana. O curso do combo vai ter uma novidade. O português do combo. A gente fala na próxima semana. Beleza? Não, mas isso é porque eu preciso conversar com o coordenador geral. Pois é. Pronto, vamos continuar aqui. Nós ficamos na questão 10, né? Nós vimos a questão 10. No caso é o comentário, né? As questões, vocês responderem em casa. Vamos só relembrar o texto. O texto dessas questões. O texto, gente, é uma carta o quê? É uma carta aberta, viu? Carta aberta. Olha como é que começa. Prezados cidadãos e cidadãs. É um texto que fala sobre problemas, os problemas que os idosos enfrentam na área da saúde, né? E uma carta aberta tem o objetivo de tratar de um assunto social, chamar a atenção e dar até sugestão. E é um texto que ele é argumentativo, porque ele defende um ponto de vista, defende uma ideia. Quer dizer, tirar alguma dúvida? O caríssimos, ok? Às vezes a carta aberta é para o prefeito, viu? Prezado prefeito. Ou às vezes para a Câmara de Vereadores, né? Às vezes para um grupo qualquer, né?
às vezes, membros da educação, a carta aberta ela é direcionada e ela trata de algo social. Ela não é para atingir o lado pessoal. Você não vai escrever uma carta aberta para esculhambar uma pessoa. Né? Não é esse o objetivo da carta aberta. O objetivo da carta aberta é tratar de uma temática social. Isso, exatamente. Beleza? Então, só relembrando esse gênero textual. Professor, por que você comenta sobre carta desde umas aulas aí anteriores? Porque no edital da Consulpan tem alguns gêneros que estão lá no edital. Um deles é o gênero carta. Só que carta não é só a carta pessoal, é a carta aberta, né, a carta argumentativa e etc. Carta comercial. No edital não especifica que tipo de carta é. Então a gente tem que ver, né, os vários formatos de carta. Pronto, então nós comentamos as outras questões, nós vamos agora para a questão número 11. Hoje vocês vão receber esse gabarito aqui e também o outro slide que eu vou já apresentar para vocês. Esse tipo de questão ele é difícil, porque às vezes é uma palavra que não é do nosso cotidiano, né? Mas isso não é só coisa da Consulpan, não. Tem várias bancas que fazem isso de propósito. Colocam uma palavra e perguntam o significado dela, é claro. Vai ser provavelmente uma palavra que eu não tenho muita familiaridade. Mas qual é a dica para eu tentar concluir qual é o sentido da palavra? Ver o contexto. Né? Eu vou ver o contexto para ver se se encaixa. Que é crescimento. Exatamente. Você tem que olhar lá no texto como está. Percebam que não tem a linha, né? Não tem o parágrafo. A Consulpan ela faz disso também. Isso dificulta muito. Então, vocês se preparem para essa dificuldade. Porque tem banca que coloca a linha, coloca o parágrafo e a linha. A banca CESP, ela diz a linha, gente. Você vai lá direto. Você economiza muito tempo, mas a Consulpan não faz isso. Beleza? Então, olha só. Isto representa incremento de 400%. O enunciado acima contém o significado de uma palavra empregada no texto. E essa palavra é crescimento, né? Se vocês olharem o significado... Interessante que a Consulpan ela faz isso. Ela pergunta o significado da palavra e ainda coloca a fonte, né? Para o significado dessa palavra. Possivelmente, quando ele coloca a fonte, já elimina qualquer pedido de recurso, né? Porque ele diz, olha, está lá direitinho na internet. No caso, é um dicionário online. E lá é crescimento. Se você olhar como está no original aqui, ó, no site da Michaelis, né? Do Michaelis, que é o dicionário, o significado de incremento é ato ou efeito de aumentar, crescer ou se desenvolver. Aí veio aqui o crescimento, que é a mesma coisa que crescer. No caso, crescer é o verbo, crescimento é o substantivo. Alguma dúvida sobre isso? Então é muito interessante, gente, assim, eu estou falando várias vezes sobre a apostila da Everlândia, porque no total são 450 questões. De português são mais de 100. E questões o quê? Atuais. Pronto. Inclusive também em relação à apostila, gente, essa apostila aqui, por exemplo, de assistente administrativo, ela custa R$60, viu? A única parte que não tem é conhecimentos de russas. Mas conhecimentos de russas você pode depois pesquisar no site da prefeitura, mas nós vamos disponibilizar o material dos conhecimentos de russas. Né? Aqui na cidade tem um rapaz vendendo as apostilas muito boas, viu? Muito boas. Mas aqui é mais em conta, se alguém quiser essa, R$60. Pronto, a apostila que eu falei das questões é essa aqui, ó. Pedi para o Gautier dar uma focada. Foi organizada pela nossa professora Everlândia, certo? Quem quiser, entre em contato com o Gautier. O Gautier está sobrecarregado, viu que eu digo? Procura o Gautier, procura o Gautier. E o Gautier passa o contato da Everlândia para vocês adquirirem. Eu digo isso, gente, porque essa apostila são questões novas, ok? Se vocês procurarem questões da banca Consulpan, na internet, vocês vão conseguir pouquíssimas questões e questões mais antigas. Vocês vão perceber que muitas questões estão bem diferentes das últimas questões que estão saindo, viu? E vocês já têm em casa a prova de Itaiçaba, né, que eu coloquei no slide. Eu vou colocar também a prova, vou fazer um slide com a prova de Aracoiaba. Então, ou seja, são provas novas para vocês saberem como é que a Consulpan
está cobrando. Beleza? Esse tipo de questão aqui é ver o contexto, tá bom? Ver a palavra no seu contexto. Professor, o que é contexto? Situação. Ou seja, ver a palavra no contexto é não ver a palavra isoladamente, né? Ver a palavra como ela aparece no texto. Questão número 12. Assinale a alternativa cujo par de palavras pertence ao mesmo campo semântico, conforme o sentido que tem no texto acima. Campos semânticos são palavras, semântico quer dizer significado, sentido. São palavras que fazem parte do mesmo campo de sentido, ou seja, mesmo campo de significado. Vou dar um exemplo aqui. A palavra veículo e carro, percebe que fazem parte do mesmo campo semântico? Veículo e carro. Cachorro e animal. Ok? Então, palavras que têm uma proximidade de sentido. Se vocês olharem no texto, lá no texto, Brasil e nosso país são usadas dentro do texto como palavras próximas. Ou seja, sinônimos, digamos assim. Se vocês olharem esse par de palavras, carência e deficiência, no texto, não são usadas como palavras sinônimas. Nem idoso, envelhecimento. Eu acho que alguém ficou tentado a marcar a letra C, não foi? Com certeza. E a letra D, doenças crônicas e envelhecimento. Então, muita gente ficou tentada a marcar a letra C, porque o idoso, envelhecimento, faz parte do mesmo campo semântico. Mas se não tivesse a letra B, claro que você iria marcar a letra C. Entre B e C, você vai marcar a B, porque a B tem uma proximidade maior. Se você olhar Brasil e nosso país, dentro do texto, nosso país foi usado para a pessoa não repetir a palavra Brasil. Então você vê que tem uma proximidade total. Galera, sobre campo semântico, todo mundo entendeu o que é campo semântico? Campo semântico são palavras que têm uma proximidade de significado. Beleza? 13. Leiam aí bem alto, vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre o vocábulo envelhecimento. Olha que interessante. A galera que está em casa, não se preocupe porque não é trovão, é um caminhão que passou. Gente, a Consulpan tem disso daí, ó. Ela coloca questões de compreensão, interpretação, e as questões de gramática, algumas delas são aleatórias. Como assim aleatórias? São conteúdos que ela, às vezes, joga. Beleza? Por exemplo, tem prova que ela coloca um assunto, aí ela passa um bocado de tempo sem cobrar aquele assunto, outra prova ela coloca. Esse tipo de assunto aqui, ela cobra pouco. Mas de vez em quando ela coloca. E outros assuntos mais que estão no edital. Beleza? Nesse caso, eu vejo que a banca Consulpan é um pouco traiçoeira nesse sentido. Às vezes, uma ou duas questões são de conteúdos que você não prevê. Por que você não prevê? Você compara as outras provas, aí sempre vai ter um elemento surpreso. Uma questão, provavelmente, vai ser elemento surpreso. Não que não esteja previsto no edital, mas é aquele que quase não é cobrado. É um exemplo deles. Então vamos lá, galera. Ó, envelhecimento possui 11 fonemas e 3 dígrafos. Professor, o que significa fonema? Fonema é som. Vamos lá. Percebam que essas duas letras formam um único som. Aqui é um fonema só. Aqui é um som, som de V, som de E. Essas duas letras formam um som só. Quando eu falo som, eu estou falando fonema, beleza? Quando eu falo som, eu estou falando de quê? Fonema. Aqui é um som, aqui é outro som, aqui é outro som, aqui é outro som. Aqui, ó. Percebam que é o EN, né? São duas letras com som de EN. Aqui é outro som e aqui é outro som. Se vocês contarem os sons, ou seja, os fonemas, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, peraí, está errado? Eu contei errado? O professor está doido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O professor parece que bebeu, mas o professor não bebeu porque o professor só bebe água. Vamos lá, baleei. Professor, dá outra explicadinha aí. Vamos olhar a palavra-chave.
Quantas letras tem a palavra-chave? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas vejam que essas duas letras, elas formam um único som. Então, se eu perguntar quantos fonemas existem? 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque essas duas letras formam um único som, ou seja, um único fonema. Beleza, para vocês não se esquecerem, olha só a explicaçãozinha. Ó. O que é letra, o que é fonema e o que são dígrafos. Por que, professor, dígrafo? Porque, olha só, se vocês olharem, a palavra envelhecimento, ela tem esse dígrafo e esse dígrafo. O que é o dígrafo? Duas letras com um único som. Duas letras com um único som. Beleza? Vamos lá. Professor, mas vamos lá. Aqui não é um encontro consonantal? Olha, estão vendo que letra é essa aqui, gente? N. E esse V? Esse V é o quê? Um V, né? Tô brincando, cara. Tô zoando. O N e o V. Isso aqui é um encontro consonantal? Não. Por que eu não digo que é encontro consonantal? Porque quando aparecer um N ou um M, sendo que esse N ou N constitui um dígrafo, você não pode ver o N como uma consoante. Professor, não entendi. Vamos olhar a palavra plástico. Vamos olhar a palavra plástico e a palavra mente. Mente não do verbo mentir, mente de cabeça. Plástico. Se vocês separarem a sílaba, ó, fica plástico. Se você separar mente, fica mente. Olha, na palavra plástico, vocês podem ver que aqui é um encontro consonantal. Você escuta o P e o L. Plá, é o P e o L, ó, juntos. Você não escuta o som só, você escuta os dois sons se encontrando. Aqui é um encontro consonantal. E aqui também é um encontro consonantal. Ó. Mas aqui não é um encontro consonantal. Por quê? Porque esse N e esse E formam um dígrafo. Eu não posso ver esse N com esse T como um encontro consonantal. Diferentemente daqui, ó, que é um encontro consonantal e aqui é um encontro consonantal. Mas, professor, o N é consoante? N é consoante, mas como o N forma com E um dígrafo, você não considera encontro consonantal. Beleza? Ficou claro, gente? Pois não? Horta. Isso, horta. No caso de horta, são quantas letras? 5 letras. São 5, mas quantos sons? 4. Porque a letra H, eu vou falar aqui, gente, uma coisa, nas redes sociais, uma besteira. O H tem a mesma função do peito no homem. Que é isso, jovem? O H, ele não exerce nenhuma função fonética, entendeu? Por que o H existe? Por causa da história da nossa língua. A gente não pode eliminar o H. Inclusive, nós não podemos modificar as letras no nosso idioma de maneira aleatória. Como muito antigamente, porque o H ele tinha som. Vou dar um exemplo aqui, ó. Ó, Fiat Mic. É uma expressão em latim, Fiat Mic. Olha, o H tinha um som de K. Porque a nossa língua veio do latim, o português, entendeu? Aí quer dizer, o H já teve um som, só que com o tempo o H perdeu o som. Mas como nós surgimos de uma língua que tinha H, a gente não pode aleatoriamente tirar o H, entendeu? Como também os sinais, né, gráficos que a nossa língua tem. Mas enfim, vamos voltar aqui. Até agora, alguma dúvida? Olha, para ficar mais claro. O que é a letra, gente? Leu bem alto. O que é a letra? Isso, a escrita de um som. Quando, vamos olhar aqui, ó. Essa palavra aqui, ó, uma, né? Esse U, ele é a escrita de um som. A letra é a escrita de um som. O som existe, aí eu registro esse som. O nome disso é letra. E o que é o fonema? É um som representado por mais de uma letra. Tem som, gente, tem fonema que pode ser representado por mais de uma letra.
Por exemplo, o som de X, ele pode ser representado pela palavra CH, chácara, ou ele pode ser representado pela letra X de xícara. Professor, você tem certeza que xícara não é com CH? Porque a gente tem a tentação de achar que a xícara é com CH, porque o chá não é com CH, e a gente associa. Chá, eu pego a xícara para tomar o chá. Então, o que é que tem o... ótimo, exatamente, ó. No caso, existe a letra K, vamos ver aqui. Pronto, já o taça, esse som já é o som de S. Vocês... Pronto. No caso do táxi, não é nem som de K, é de KS, tá vendo? Né? Agora vamos ver aqui uma palavra da língua portuguesa com K. Porque, na verdade, a letra K, ela está no alfabeto português, mas palavras de origem portuguesa não são com K, entendeu? É como Y. Tóxico é com KS também. Tórax. É o KS também. Na língua portuguesa existe o som de K, mas não existe a letra K. Por exemplo, mas professor, o K está na nossa língua portuguesa, no nosso alfabeto, como Y também, e W. Só que palavras que são formadas por VW, Y e K, elas não são palavras de origem portuguesa, são de outras línguas que vieram para o nosso idioma. O táxi tem 5 sons. Se você pegar a palavra táxi, tem 4 letras e 5 sons. Ó, aqui é um som, aqui é um, aqui são 2, que é o som de K, S. E aqui é um som, beleza? O nome disso é dífono. Dífono. Fono, som. De 2. São 2 sons, só que esses 2 sons estão sendo representados numa única letra. O dígrafo, 2 letras, um som. O dífono, 2 sons em uma letra. É um assunto, gente, muito pouco cobrado em concurso público. Mas de vez em quando, a Banca Cursupan coloca esse assunto. Pois não. Kiwi não é de origem portuguesa. Tipo assim, nós temos várias palavras com a letra K, kawaii, né? Mas elas não são de origem portuguesa. É como a palavra a moto. Qual é a moto que faz mais sucesso aqui no Ceará? Qual é? A moto Honda. Honda, professor, você disse que na língua portuguesa o H, ele não tem som. Por que eu pronuncio Honda? Por que será que eu pronuncio Honda? Porque Honda não é de origem portuguesa, é de origem japonesa. Entendeu? Hyundai. Hyundai, né, com H, é de origem coreana, entendeu? Tranquilo? Vamos lá. Então, jovens, o dígrafo são 2 letras que produzem um som. Existem 2 tipos de dígrafos, os dígrafos consonantais, quando as 2 letras reproduzem um som de consoante. Eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. Como é que eu pronuncio? Pois é, se eu estou falando de dígrafo, como é que eu vou pronunciar? Xe, lhe, nhe, re, se, entendeu? Claro, a gente fala CH e NH para a gente não se perder. Mas se eu estou falando do dígrafo, eu tenho que pronunciar o som. Mas enfim, mas não se preocupe, pode falar lá na sala de aula CH para as crianças se tocarem. Pois não? QG. Ah, pronto, beleza. Por exemplo, ó, olha, o G ele se comporta diferente, né? Ó, A, E, I, O, U. Por exemplo, o G com A é Gá. O G é o som de Gá de gato. Já com E vai ser som de J.
Para o G ter som de G, você tem que colocar o U, porque vira um dígrafo. O G, o som do G é o G, né? O som G, ele é reproduzido pela letra A e pela letra O e U. Quando for E e I, para ser pronunciado G ou G, eu tenho que colocar o U. É como o C, né? C com A é K, C com U não precisa dizer, né? C com O, CO, C com E é C. Para eu pronunciar o som de K, eu tenho que colocar o quê? O QU. QUI, QUE. Aí fica QI e QE. Mas enfim, galera, são coisas da nossa língua portuguesa. Pronto, e os dígrafos vocálicos é quando as duas letras, viu gente? Siga-nos no canal, nós vamos produzir muito conteúdo de português para vocês, viu? Dá não. Exatamente. Não, essas coisas a gente nem pode tocar, né? Senão baldeia. Os dígrafos vocálicos são duas letras que produzem um som de vogal. Ó, qual é a pronúncia? Essa é a pronúncia. Essa é a pronúncia, ok? Essa é a pronúncia. Ó, essa é a pronúncia. Beleza? Não gostou da pronúncia, Meirinha? Beleza, vamos lá. A questão 14. Galera, eu espero que tenha ajudado vocês, tá? Eu tenho mandado as questões, vocês terem respondido em casa, ter quebrado um pouquinho de cabeça, porque é assim que a gente vai evoluindo, né? Nos estudos para concurso, respondendo questões, quebrando a cabeça, etc. Veja as duas proposições. O que significa proposições? Afirmações. Não confundam proposições com preposição. Proposições, afirmações. Preposições é uma classe de palavras, né? Beleza? Vamos lá. Primeira afirmação. No caso, lembrando que essa afirmação é o que diz respeito ao texto. O texto é uma carta aberta. Primeira afirmação. No que diz respeito à saúde do idoso, o Sistema Único de Saúde, SUS, né? Segunda, no que diz respeito à saúde do velho, no que diz respeito à saúde do idoso, é a mesma frase, só que no lugar do idoso eu uso velho. Viu, velho? Pois é, olha só. No que diz respeito a... Porque eu não posso colocar isso aqui, viu, galera? Porque esse ditongo aberto, ele não tem mais acento, viu? Por isso que talvez tenha confundido, né? Veio, mas é velho. É velho. Mas antes do acordo ortográfico, o velho tinha acento. Como gibó e assembleia e ideia. Olha só, no que diz respeito à saúde do velho, o Sistema Único de Saúde. Vamos lá, na proposição 2, há um nível de variação linguística denominado variação o quê? Lembrando que variação diz respeito aos vários modos de usar a língua ou idioma. Variação linguística, a gente pode dizer que são os variados modos de usar a língua. A língua portuguesa é usada de vários modos, né? Eu não vou usar, por exemplo, se eu estou conversando com amigos, eu não vou ter preocupação nenhuma em seguir regras gramaticais, é isso? Se eu for fazer uma propaganda, eu vou dizer assim, me segue no Instagram. Do ponto de vista gramatical, não está correto, mas para a propaganda é desse jeito que se faz. Por quê? Porque a propaganda ela tem um estilo diferente. Inclusive, teve uma pessoa que uma vez mandou para mim um banner de propaganda e ela, professor, corrija aqui a propaganda que eu quero 100% conforme as normas gramaticais. Eu falei, não tem como. Não tem como. Se você seguir rigidamente, a propaganda não vai. Entenderam? O que eu estou querendo dizer? Professor, você está querendo dizer que a gente tem que escrever propaganda errada? Não. Eu não estou falando do ponto de vista ortográfico, viu?
Por exemplo, a colocação pronominal. Se você não colocar de maneira informal, você não atinge as pessoas. Entenderam? O que eu estou querendo dizer? Quando eu deixo de usar com rigidez as regras gramaticais, isso se chama variação linguística. Quando eu estou com os meus amigos, eu converso super despreocupado. Se eu estou dando aula, eu tenho que seguir rigidamente as regras gramaticais. Se eu estou falando com um pedreiro, às vezes não sabe ler, eu tenho que falar como ele, né? Você vai falar, ei, eu quero combinar aqui o serviço na empreita. Você vai falar empreita? Você vai falar o quê? Empeleita. Eu preciso de quantos metros de flandre para fazer a bica? Você vai falar flandre, você vai falar frange. Entendeu? Por quê? Porque se você não falar dessa forma, você não vai se comunicar. O nome disso é variação linguística, entendeu? Beleza? Isso. Conforme a situação. Existem situações, existe o grupo, existem várias formas. O ambiente, exatamente. Por exemplo, a variação aqui de cima, ó, ela diz respeito à variação diafásica, ou nível diafásico. A variação diafásica é o uso, lembra aqui, é o uso das... Eu posso usar de formalidade ou de informalidade. Ou seja, o que significa formalidade? Eu vou seguir rigidamente as regras gramaticais e eu também vou usar pronomes de tratamento de distanciamento. Eu não vou usar o você, eu vou usar o senhor, por exemplo. E a informalidade, não estou nem preocupado com regra e eu não uso você, o senhor não, uso você, ou uso até o apelido da pessoa, né? Telemarketing também. Inclusive o telemarketing é muito gerundismo, né? Eu vou estar passando, eu vou estar fazendo, né? Olha só, a variação diastrática, ou também nível diastrático, é o quê? É o uso das palavras conforme o seu grupo de... Pode ser... Conforme o seu grupo. Pode ser o grupo de profissão, grupo de amigos, grupo de faixa etária, etc. Se você, gente, estiver... Você vai para um aniversário e você está num grupo de pessoas, você está lá... Um grupo, o seu esposo com os colegas dele. Tem coisa que você não vai entender nada, porque é da profissão. Um grupo de professores conversando. Se você não for professor, você vai também entender nada. Um grupo de advogados conversando. Por quê? Porque cada profissão tem um linguajar diferente. Também tem um grupo de amigos. Tem grupo de amigos que usam gírias, né? Aí você não entende. Inclusive, o povo do Ceará é ótimo disso, né? Usa palavras no outro sentido, você fica voando, né? E a faixa etária. Vocês sabem que a linguagem também muda conforme a faixa etária. Eu morro de medo quando eu estou dando aula. Às vezes eu falo uma palavra e começa um bocado de menino rir. Se meu Deus, eu já pergunto, ei, o que está acontecendo? Me diga aí. Aí eles demoram às vezes a dizer. Às vezes aquela palavra que eu usei está sendo usada por eles nas redes sociais com outro sentido. A gente se ferra às vezes, né? Eles ficam só fazendo hora. Por quê? Porque é desse jeito. Por isso que é importante a gente se informar. O nível diatópico diz respeito à região, ao lugar. Por exemplo, são sotaques. O gaúcho, leite quente dá dor de dente, né? Não é leite quente dá dor de dente. Quem é de Pernambuco, ou do Rio Grande do Norte, né? Leite quente dá dor de dente. Não é isso? O sotaque, ele caracteriza a variação diatópica, ou nível diatópico. O regionalismo, oxente, bichinho, né? Arriégua, mar, né? Aí dentro, né? Que é a expressão cearense. O aí dentro, gente, ele surgiu como um palavrão, mas o aí dentro, ele se tornou algo como tipo assim, cai fora, cara, né? Mas o aí dentro é um palavrão, né? Bicho, estou falando isso nas redes sociais, mas não tem nada não. Não tem criança vendo, né? Palavras de uma região ou lugar. Existem coisas e objetos e frutas que mudam de nome conforme a região. Por exemplo, a ata. Alguém conhece ata aqui? Pronto. Em alguns lugares, no Sudeste, a ata é chamada de pinha, eu acho. Fruta do conde tem outro nome. Condessa? Isso. E tem outros nomes mais, entendeu? Então, quando isso acontece, é a variação diatópica, também chamada nível diatópico. Como eu disse, esse conteúdo aqui ele é bem superficial, ou seja, ele cai pouco na banca com Supan. Mas eu tenho que dar uma olhadinha para eu não perder uma questão ou duas. Outra coisa,
a variação diacrônica ou nível diacrônico, é o uso das palavras conforme o tempo. Por exemplo, vossa mercê, há muito tempo era usado, né? E hoje nós usamos o quê? Você. O vossa mercê, gente, virou hoje você. Vós mercê, depois virou você. E outras palavras mais, que tinham até um modo de escrever diferente. Pra vocês terem uma ideia, no século XIX, no início do século XX, nomes com letra F não existia, tá? Basicamente. Por exemplo, Rafael. Era com PH. Não existia Rafael. Era Rafael. Farmácia, também com PH. Fábio, com PH também. Hã? É a Ramalho. No caso, só sobrou a fachada, gente. Que tristeza, né? Ali era um museu, viu? Ali era um museu. Quem tinha entrado lá em cima, mas Russo tem dessas coisas, né? Beleza? Vamos passando. Vamos para 15. 15, né? Leiam aí a 15. 1, 2, 3. Deixa eu apagar aqui para facilitar. Leiam a 15. Os enunciados configuram-no como exemplo do gênero carta aberta. Por que não é um artigo científico? O artigo científico, ele é um texto... Exatamente, está em sala. O artigo científico, ele tem citação de autores, ele fala de uma experiência feita, né? Agora, quando você percebe um texto citando autores e comparando autores, muito provavelmente vai ser um artigo científico ou um texto científico. Resenha crítica, lembra da resenha crítica? É um texto argumentativo que tem como objetivo o quê? Fazer uma crítica sobre um produto cultural. Quando eu falo produto de consumo cultural, estou falando de quê? Estou falando de um filme, de uma série, de um musical, de um álbum. Tá certo? Tudo que de uma peça de teatro, né? Uma apresentação, etc. Tudo que diz respeito a um produto cultural, livro, o texto que faz a crítica é chamado de resenha crítica. Agora, é uma crítica técnica, né? Não pode ser uma crítica, eu acho, não. O autor pode até dizer que acha, mas ele tem que fundamentar, né? Comparando, mostrando que tem conhecimento técnico. Quando eu falo conhecimento técnico, estudo, né? Em cima daquilo. Beleza? Gente, por fim, quais as características da carta aberta? Vamos lá. Eu vou ler porque a letra está bem pequenininha, né? Ó. A carta aberta possui remetente e destinatário, data, local e assinatura, bem como uma mensagem direta direcionada objetivamente do autor para o leitor. Sobre carta aberta, quem já fez concurso para o Rio Grande do Norte aqui? Da banca Comperv, alguém já fez? A banca Comperv, ela cobrava esse gênero. Quem fez vestibular da UES, a UES também já cobrou esse gênero. Ok? É chamada de aberta por ser pública, pois ela é utilizada para se posicionar, questionar ou solicitar algo a alguma pessoa ou instituição que possua visibilidade e reconhecimento social. Exerce funções cidadãs por meio da publicização do seu posicionamento crítico, solicitação e sugestão de medidas políticas. Como vocês devem se lembrar, a carta aberta dessas questões aí, né? O texto que nós usamos, ele pedia melhorias na política de quê? Que tipo de política? Política de saúde dos idosos. É divulgado em meios de comunicação no intuito de compartilhar a mensagem e posicionamento exposto no texto. Além do destinatário específico, a carta aberta também se dirige a um grande público, pretendendo com isso participar discursivamente de questões sociais. Vocês podem aprofundar mais aqui nesse endereço eletrônico, esse conteúdo. Pois não? Pode ser o quê? Olha, no caso, a omissão que a banca vai fazer, para não descaracterizar o gênero, é tirar o título. No caso, eu tirei o título, quando eu coloquei aí. Tinha carta aberta, não sei o que, não sei o que. Aí, se eu deixasse o título, entregaria. Porque se for tirando as características aí, vai ficar sem sentido, né? Mas tudo pode acontecer.
Na prova de Taiçaba, ela não modificou aquele texto? Aquele texto, o artigo científico, tinha artigo citado, nome artigo várias vezes, e a banca, com suponho, adaptou, tirou. Agora, tem coisa que é básica, né? Se tirar, foge completamente do assunto. Beleza? Mas tudo pode acontecer. Vamos para o novo slide, né? São duas provas de 10 questões. Pois não? Pronto. Por favor, alguém que esteja com cadeira acolchoada, fornecer a sua cadeira para uma jovem grávida. Grávida de gêmeos, né? Não é não? Isaú e Jacó, o nome dos meninos, é? É não, né? É menino, já escolheu o nome? Rebeca, é? Tá vendo? Aí eu coloquei aqui, gente, prova 4, porque é continuando outro slide, tá bom? Olha, essa prova vocês receberam ontem, né? Eu estava na capital do vaqueiro, na capital da vaquejada ontem, né? Morada Nova, e mandei para vocês essa prova lá no grupo. Ou eu esqueci? Ah, eu só coloquei no português do zero, né? Acho que eu esqueci de tocar no combo, né? Ô, gente, perdoe. Você colocou no grupo do aulão. Mas o grupo do aulão estava, no grupo do aulão, no grupo do aulão. Olha, esse texto... Foi, né? Beleza. Esse texto, ó, viagens e o perigo iminente de trombose, né? Esse texto aqui, ele não é muito longo, não. Certo? Tanto que esse slide ele é curto. Então, o que eu quero fazer? Sobrando tempo, eu quero explicar alguns conteúdos gramaticais da aula de ontem. Tá? Eu quero explicar algumas coisas de função sintática, transitividade verbal e voz passiva, tá bom? Eu acredito que vai sobrar tempo para a gente ver essa parte aí teórica. Beleza? Então, vamos lá. Questão 1. Olha só, assinale a alternativa em que todas as palavras são acentuadas conforme o mesmo critério. A acentuação gráfica é um conteúdo que aparece de vez em quando nas bancas da Consulpam. Professor, quais os conteúdos que são quase certeza de cair? Compreensão e interpretação, dentro da compreensão e interpretação, tipologia, gênero textual. Alguma coisa sobre verbo, transitividade verbal, pronome relativo, conjunção integrante, classificações de oração e funções sintáticas. Isso é certo de cair. E tem esses outros conteúdos aleatórios que caem. Entendeu? Professor, eu vou me perder. Não, vocês não vão ficar perdidos. Por quê? Porque durante as aulas eu vou passando esse conteúdo para vocês e vocês vão estudando em casa esses conteúdos para vocês não ficarem perdidos. Beleza? Pois não? Crase cai de maneira também aleatória. Porque ela é assim, ela tem conteúdos que é certeza de cair e tem uns que caem de vez em quando. No caso, tudo que está lá de tal pode cair, mas a gente sabe que tem coisas que caem mais e outras menos. Essa é uma questão de acentuação gráfica. Olha só. Família, férias e sanguíneo, todas são palavras o quê? Paroxítono. Vamos separar a sílaba? É muito importante eu separar a sílaba da palavra para identificar a sílaba forte. Vamos separar família, férias, sanguíneo. Vejam, família, a sílaba mais forte é a penúltima. É uma palavra paroxítona. Férias, a sílaba mais forte é a penúltima, paroxítona. Sanguíneo, a sílaba mais forte é a penúltima, também é o quê? Paroxítona. São palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Terminadas em ditongo. Deixa eu aqui fazer uma observação. Quem está estudando para IDECAM, a OCP, CESP, talvez tenha a tentação de me perguntar, professor, mas aqui cai naquela regra, né? A regra das palavras proparoxítonos ocasionais? Não.
Viu? Para a banca com Supan, galera, até agora, viu? Pode ser que a banca com Supan tenha colocado uma questão que tenha considerado essa regra e eu não tenha tido acesso a essa questão. Mas todas as questões que eu acessei da banca com Supan, ela não considera essa regra que eu falei para vocês. Essa que eu falei das proparoxítonas ocasionais. Por isso que eu não vou explicar aqui, para não baldear. No outro curso de questões policiais eu vou explicar. Tá certo? Quem for participar desse curso aqui. Eu sei que essa jovem aqui, ó, vai ser policial, né? Vamos lá, outra jovem também ali, tem mais outras pessoas. Entenderam? Entenderam o que eu disse? Beleza. Tem coisa, galera, que eu não falo porque o projeto nosso é falar só da Consupan. Se a gente for falar outras coisas, outras regras pode confundir. Isso, escola novista, né? Pedagogia de Paulo Freire, ele fala pedagogia libertadora, mas a mesma coisa. Olha só, então, pois não? A aluna que está em casa, ela pergunta, carta aberta se assemelha à redação oficial. Eva. Pronto, olha, a Eva que está nos acompanhando aí, perguntando se a carta aberta, ela se aproxima da redação oficial. A redação oficial é um conjunto de textos, inclusive são textos previstos no Manual da Presidência da República. A carta aberta, eu não tenho certeza se ela está no Manual da Presidência, certo? Não tenho certeza. Mas a redação oficial, por exemplo, se você acessar o manual... Pronto. Porque no caso da redação oficial são quais textos? Edital, memorando, quando a gente manda um documento para comunicar um evento, como é que é o nome, hein? Eu esqueci. Não. Ofício. Por exemplo, o Manual da Presidência da República, ele tem modelos para esses documentos. A carta aberta eu não tenho certeza, viu? A redação oficial, ela tem algumas características. Por exemplo, objetividade, impessoalidade e padrão. Ela tem um padrão. Por exemplo, se você vai receber um ofício, lá no manual tem todo o modelo. O que tem lá em cima no cabeçalho, o que deve estar no início, o que deve estar no final, entendeu? Redação oficial significa textos padronizados. São textos que são usados em que ambiente? Administração pública. A administração pública ela precisa de comunicação rápida. Entendeu? Então, tem um manual para isso. Para você não perder tempo. Então, quando você vai ler um ofício, você já vai para o ponto, né? Você já olha quem mandou e já olha o que o ofício está pedindo. Beleza? Aí a carta aberta, eu não tenho certeza se tem um modelo de carta aberta no Manual da Presidência da República. Até porque o Manual da Presidência da República teve uma modificação em 2018. Viu? 2018 teve uma modificação. Mas essa modificação foi boa. Ela facilitou. Beleza? Você até me lembrou, eu tenho que colocar a redação oficial dentro do curso que eu vou fazer também. Tenho que colocar compreensão e interpretação, a gramática, a prova discursiva e a redação oficial. Viu? Pronto, nós vamos ainda batizar o nome do curso. No Lux Concurso, nós estamos bolando um curso, um super curso de português, que nós vamos ter essas 4 coisas. Tanto nós estamos pensando na carga horária bem longa, viu? Vai ser só um dia na semana, vai ser a carga horária longa. Vai começar cedo, terminar um pouco mais tarde. Mas você pode participar do português do CUMB e do português de professores. Entendeu? Você já está matriculado no CUMB, não, né? Pronto, olha, por exemplo, quem é professor? Quem é professor vai ter aulas de quarta e de sexta, não é isso? Beleza? Quarta são aquelas matérias que vão ser vistas de 15 em 15 dias. E na sexta-feira são as matérias fixas. O quê? Português e conhecimentos pedagógicos. O curso do CUMB também vai ter o português, que vai ser na quinta-feira. Inclusive eu fiz na quinta-feira porque a Ana e outros pediram que eu fizesse o português do CUMB no dia diferente do português, das aulas do curso de professores. Que tem professor que vai participar do português do CUMB e o português do curso de professores. Eu acho que vale muito a pena, porque
português ele não está matando o concurseiro, ele está degolando, né? E acertar questões de português vai fazer uma grande diferença. Lembrando, gente, que com o acerto em português, vocês vão atingir o perfil da parte geral. A parte geral da prova, olha, a parte geral da prova do concurso de Russas, para a maioria dos carros, que tem um ou outro carro que não tem tudo, viu? É bem pouquinho carro que não tem tudo. Mas grande parte dos carros, quais as matérias da parte geral? Português, direito administrativo e constitucional, matemática com raciocínio lógico e informática. E ainda tem conhecimentos de Russas, né, que são conhecimentos históricos, geográficos e russos. Essa é a parte geral. E tem a outra parte, que é a parte específica. Da parte geral, você tem que atingir um perfil mínimo para você não ser reprovado. E o português ele é decisivo. Porque o português é o ponto fraco, gente, de quase 90% dos concurseiros. Tá certo? O português é muito complexo. Mas vai dar certo, viu? Vai dar certo. Galera, vamos lá. Férias, ó. Férias é paroxítono terminada em ditongo, família paroxítono. E períodos, é o quê? Períodos. Vamos separar a sílaba. Períodos. Ela é uma palavra o quê? Pró-paroxítona. Todas as palavras pró-paroxítona são acentuadas. Professor, volta aí, volta aí. O professor quer dizer que para eu saber qual é a posição da sílaba tônica, eu separo a sílaba. Gente, é muito importante, ó. Eu separo. Períodos. Vocês veem que a sílaba mais forte é uri. Se fosse dos, seria oxítona. Está passando um caminhão enorme. O pessoal de casa não pense que é trovão, não vai chover, pelo menos até agora não. Se a sílaba fosse essa, seria oxítona. Se fosse essa, seria o quê? Paroxítona. Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. E antepenúltima, proparoxítona. Então, todas as proparoxítonas, sem exceção, são acentuadas. Mas não é a mesma regra, né? Pediu para marcar o item que tivesse a mesma regra. Ônibus. Vamos separar a sílaba. Ônibus. Proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Até. Oxítona terminada em é. Todas as palavras oxítonas terminadas em as, es, os, em, ens e ditongo aberto. Quais são os ditongos abertos? El, ei e oi são acentuadas. Desconfortável. Desconfortável. Paroxítona terminada em L, né? Ok, daqui a pouco eu vou mostrar as regrinhas para vocês. Como é que é o nome dessa rua aqui? É Travessa Vereador Joel Correia Lima. Mas nós vamos mudar o nome, né? Tá bom? Vai ser o quê? Avenida dos Caminhões. E passa, viu? Eu ia falar o nome de uma rua aqui, mas eu vou falar quando a gente não estiver nas redes sociais. Só para uma brincadeira interna, que é meio pesado, viu? Vamos lá. Daqui a pouco vai pedir um tempo o Instagram, né? Aí quando der o tempo, o Gautieri me dá o toque, e a gente faz o intervalo. Gente, olha só, através. Vamos separar a sílaba. Através. Oxítona terminada em S, é acentuada. Coágulos. Coágulos. Proparoxítona, todas as proparoxítonas são acentuadas. Sanguíneo. Paroxítona terminada em ditongo, tá? Olha só, ou em el, né? Aí aqui eu explico para vocês e eu faço aquela observação que eu disse, em caso vocês leiam, tá bom? Para não repetir. E aqui, gente, tem uma síntese das regras de acentuação, viu? Então, em casa, o que vocês vão fazer? Eu sei que tem gente aqui que é fã do Amado Batista, né? Aquela minha amiga ali, ela é fã do Amado Batista, eu já combinei com ela, para ela tirar o pôster do Amado Batista e no lugar ela fazer, né, um cartaz bem grande das regras de acentuação. Galera, antes da minha filha nascer, eu tinha nas paredes vários cartazes de memorização de conteúdo. Né? Eu não tinha pôster. Aí, porque eu precisava memorizar alguns conteúdos para as aulas, aí durante
podia passar pelas paredes, né, comendo alguma coisa e olhando. Aí agora minha filha, ela gosta muito, né? Quando ela vê um cartaz, ela tira ou desenha. Acho que quem tem filho pequeno sabe dessa luta. Você às vezes coloca um aviso. Rapaz, eu sou muito esquecido, eu coloco no portão um aviso. Aí quando a fé, rapaz, eu saio, vou pra rua e esqueço um bocado de coisa, porque eu olho no portão, o aviso junto da chave, e a minha menina vai antes e tira. Mas enfim, aqui é interessante, aqui é uma síntese das regras gramaticais. Tem algumas regras que não estão aí, mas se vocês conseguirem memorizar essas 6, vocês vão se sair muito bem nos concursos, tá bom? Então esse material vai estar aí para vocês. Se por um acaso nós tivermos um tempinho ainda hoje, aí eu dou uma explicada mais em detalhes sobre esse esquema aqui. Beleza? Eu vou priorizar o comentário das questões, sobrando tempo a gente aprofunda um pouco de teoria. Quais os conteúdos de teoria que eu disse que ia aprofundar? Noções de transitividade verbal, funções sintáticas, voz passiva e, se der tempo, as regras de acentuação. Pronto. Quer que apague ou tá bom? Isso. Tirar um print, né? Deixa eu só apagar aqui, Galtieri, ó. Aí aqui, gente, eu coloco a regra das proparoxítonas, a regra das oxítonas, a regra dos monossílabos tônicos, as regras das paroxítonas, as regras do I e U tônicos nos hiatos e a regra dos acentos diferenciais. Viu? Beleza? Vamos lá, vamos para frente. Questão 2. 2 da prova 4, né? Que nós, nesses 2 aulões, nós fizemos o comentário, né? Pelo menos pretendemos concluir o comentário de 5 questões, estilo Consulpan. Vamos lá. Em outro perigo da patologia, está na chance de evoluir para uma embolia pulmonar. A locução adjetiva, ó, tá vendo a locução adjetiva, galera? Ó, da patologia. Destacadas é a função sintática de quê? Galera, essa questão ela foi dada. E, no caso, eu elaborei essas questões em cima das questões do Consulpan. Eu só modifiquei o texto, é a mesma questão. Galera, locução adjetiva, ela tem que ser adjunta de nominal, viu? Professor, não entendi, não. Quais são as 4 palavras que são adjuntas adnominais? Napa, lembram? Numeral, esse A, artigo, esse P, pronome, esse A, adjetivo. Locução adjetiva é adjetivo também. Locução adjetiva também é adjetivo. Qual é a diferença? É um adjetivo com preposição. Por exemplo, perigo da patologia. Da patologia é como se fosse um adjetivo. Tanto que algumas locuções adjetivas, elas podem ser substituídas por adjetivos. Vamos encontrar um adjetivo para da patologia? Perigo. Vamos criar em cima da patologia um adjetivo? Exatamente, o perigo patológico. Por exemplo, brilho da lua, brilho lunar. Calor do sertão, calor o quê? Sertanejo. Chuva do Nordeste, chuva nordestina. Ou seja, grande parte das locuções adjetivas podem ser substituídas por adjetivos sinônimos. Eu digo grande parte porque tem umas que não tem como. Beleza? Então, galera, ó, não se enganem, tá? Se a banca já está dizendo que é uma locução adjetiva, e eu sei que o numeral, o artigo, o pronome adjetivo, se aparecer uma dessas palavras ao lado de um substantivo, eu sei que é adjunta de nominal. Adjetivo e locução adjetiva são a mesma coisa. Como assim a mesma coisa? A diferença da locução adjetiva é que ela tem um termo preposicionado, ó, tem uma preposição acompanhando, mas ela funciona também como adjetivo. Ótimo. Eu sabia que o Jefferson viria hoje, iria fazer essa pergunta,
e eu preparei um novo slide. Lembra que na aula de antes de ontem, eu tinha feito a explicação, né? Aí eu fiz um novo slide, porque é um conteúdo que a gente tem que explicar várias vezes, e eu tenho que explicar um pouquinho diferente para a gente entender. Olha só, por que não é complemento nominal? Vamos ver a diferença. Olha, outro perigo da patologia, percebe? Vamos lá. É uma adjunta de nominal porque a patologia é a dona do perigo, ou seja, é o perigo da patologia. A patologia, ela produz esse perigo. Ela é agente, ok? Professor, não entendi. Perigo é um substantivo concreto ou abstrato? É abstrato. Professor, para eu saber se um substantivo é abstrato, o que é que eu tenho que fazer? Passa na peneira. É a peneira chamada SAE. O S é de quê? Sentimento. O A é de quê? Ação. O E é de quê? Estado do ser. O perigo, ele é sentimento, ação ou estado do ser? Estado do ser. Beleza? Então, se eu sei que perigo é o estado do ser, ele é um substantivo abstrato. Aí o que acontece? Quando aparece substantivo abstrato e um termo com preposição na frente, eu tenho que tentar perceber se é complemento nominal ou adjunta de nominal. Qual vai ser a diferença? Se eu perceber que essa palavra é dona desse substantivo abstrato, você percebe aqui, ó, o perigo da patologia. A patologia é a proprietária desse perigo. Como assim, professor, proprietária? Imagina, se o perigo é da patologia, ela é a dona do perigo e ela produz o perigo, então ela é a agente. Olha a outra diferença aqui, ó, perigo de desastre. O desastre não está produzindo perigo, não. Ok? Inclusive, é interessante que aqui eu uso o artigo que eu não uso. É como passeio do barco e passeio de barco. Ó, passeio do barco. É o barco que está fazendo o passeio. Quando eu digo passeio de barco, é alguém que está passeando no barco. Quando eu digo perigo de desastre, é alguém que está produzindo perigo, não é o desastre. Agora, se eu coloco perigo do desastre, é o desastre que está produzindo um perigo. Então, para resumir, é o contexto que vai me dizer se é complemento nominal ou não. Qual é a dica? Qual é a dica? Se o elemento aqui for dono do substantivo abstrato. Professor, isso que eu falo no bizu. Se o substantivo for concreto, é adjunta de nominal, não tem dúvida. Por exemplo, se fosse aqui outro carro de desastre. Carro não é concreto? Eu não tenho nenhuma dúvida, é adjunta de nominal. Se o substantivo for concreto, não tem complemento nominal, porque substantivo concreto não precisa de complemento nominal. Só vai precisar de complemento nominal se for substantivo abstrato. E só vai ser complemento nominal se não der ideia de posse. Ficou claro, jovens? Não se preocupe, viu, que a gente vai tratar desse assunto muitas vezes. É igual o assunto da transitividade, viu? Até a véspera da prova a gente vai estudar isso. Porque é um assunto muito batido. E esse aqui também. Vocês vejam, galera, se vocês olharem aquele conjunto de questões que a Everlândia selecionou, tem várias questões que falam de adjunta de nominal. De maneira direta ou indireta. Beleza? Alguma pergunta? Respondi, Jefferson Marques. Beleza, homem das máquinas, viu? Vamos lá. Terceira. Espera aí, deixa eu apagar aqui. No 3, vocês vão ler no 3. Bora lá. 1, 2, 3. Em... Esse excerto... Galera, eu sei que alguns de vocês confundiram excerto com exceto, ou não? Porque a gente pode fazer a confusão. Excerto é o quê? É o trecho, né? É o trecho. E exceto significa não. Quando a questão falar de exceto, é para você marcar a exceção, né? O não. E excerto é o trecho. Ou seja... A banca colocou esse... Eu digo banca porque eu fiz em cima do padrão Consulplan. A banca pediu isso aqui, ó. É primordial controlar os fatores de risco e perguntou que tipo de sujeito.
Quem é o sujeito aí, gente? Tem duas orações, não tem? Qual é a primeira oração? É primordial. Qual é a segunda oração? É primordial isso, não é? Percebe? É primordial isso. Ou seja, quando eu conseguir substituir uma oração por isso, essa oração ela é substantiva. E tem uma oração substantiva que ela desempenha papel de sujeito. É exatamente essa aqui, ó. Ah, professor, mas você não disse na aula do dia 27 que para ser a oração substantiva tem que ter a conjunção integrante que e se? Eu disse que na maioria das vezes tem, mas infelizmente não é 100% das vezes. É um caso desses aqui. Vamos lá. Então, esse sujeito ele é determinado, porque eu consigo saber identificar o sujeito. Esse sujeito aqui, ó, esse que é o sujeito. Ó. Alguém sentiu dificuldade nessa questão? Viu, galera? Essa questão ela se torna complexa, por quê? Porque é uma questão do período composto, mas a pergunta foi do período simples. Mas a banca fez isso propositalmente para confundir vocês. Beleza? Alguém colocou oculto? O professor ficou muito oculto. Oculto, professor oculto. Aí aqui eu faço uma explicaçãozinha, viu, galera? Ó, viu? Pois não? Vamos lá. Na verdade, gente, deixa eu dar um bizu para vocês. Deixa eu dar um bizu para vocês. Existem várias expressões verbais que são usadas com o verbo ser mais o adjetivo. Ó. Já viram essas expressões? É bom? Já viram? É necessário? O que mais? É importante? É provável? Ou seja, existem várias frases que são formadas com esse verbo. Ó. Vixe, o que eu ia colocar, hein? Ah, importante. Perdão. É importante. Aí qual é a outra, hein? É o quê? É provável, porque eu misturei. Improvável, eu misturei as duas. É improvável. Então vamos lá. Então, se eu colocar na frente um verbo no infinitivo, por exemplo, ó, olha o verbo no infinitivo. É bom passar no concurso? É necessário passar no concurso? É importante passar no concurso? Não, é provável. Que isso, João? É provável passar no concurso. Ou seja, todos esses tipos aqui de oração é clichê. Se tiver um verbo no infinitivo, esse verbo vai ser o... Deixa eu recapitular. Se tiver uma oração, e essa oração começar com o verbo no infinitivo, essa oração é o sujeito dessa primeira aqui. Pode também ser invertido, viu? Eu posso falar o contrário. Invertido. Passar no concurso é bom, mas eu sei que o passar no concurso é o sujeito. Professor, como é que eu sei identificar que é o sujeito? A oração, quando ela estiver no verbo da terceira pessoa e ela puder ser substituída por isso, provavelmente ela vai ser o sujeito. É bom? Isso. É necessário? Isso. É importante? Isso. É provável? Isso. Nesse caso aí, repita aí. no caso aí, Isso é um sujeito oracional. Inclusive aqui, ó. Aqui deixa eu só apagar. Eu preparei para vocês o comentário, né? Eu preparei para vocês um comentário e eu explico esses fatos aqui, que é um sujeito oracional. Ou seja, é um sujeito... Calma, jovens de casa, não é trovão, é o caminhão passando. Então, gente, olha só. O sujeito oracional é quando a oração ela serve como sujeito. Ou o sujeito tem como formato uma oração. Ou seja, geralmente, a gente aprende, né, que o sujeito é formado por um substantivo, né?
Ah, se fosse sempre assim, né? João come feijão. Quem é o sujeito? Agora, se eu digo assim, comer feijão é bom. Cadê o sujeito? Comer feijão. Quer dizer, é uma oração em forma de sujeito. Entendeu? Olha, a dica. Se vocês virem verbo na terceira pessoa, olha só, se eu digo assim, verbo na terceira pessoa, vou dar um exemplo. Ó, preciso passar no concurso. Não, mas aqui não é sujeito não, porque isso daqui, esse verbo ele é transitivo indireto, tem que ser outra, pronto. Convém. Convém o quê? Passar no concurso. Percebe que o verbo está na terceira pessoa? Convém isso. Professor, tem outra forma de eu fazer? Tem. Convém que eu passe no concurso. Convém que você passe no concurso. Daqui para frente vai ser o sujeito, porque o verbo está na terceira pessoa do singular. Quando o primeiro verbo estiver na terceira pessoa do singular, a oração da frente vai ser o sujeito. Não toda a vida. Por quê? Porque se aparecer um verbo na terceira pessoa, ou melhor, se aparecer um sujeito para esse verbo, pode ser na frente, mas, por exemplo, se você conseguir identificar um sujeito para esse verbo, você já vai descartar a oração como sujeito. Ou seja, quando é que o verbo na terceira pessoa vai ter como sujeito uma oração? Quando você não encontrar um sujeito de terceira pessoa para ele. Se tiver ele convém, ela convém, já não é sujeito a oração aqui. Então, para você ter certeza de que o sujeito é a oração, você tem que procurar se não tem um sujeito para ele. Porque se tiver, vai ser a oração. E o verbo tem que estar na terceira pessoa do singular. Beleza? E em casa vocês podem, né, ler o comentário que eu fiz. Se der tempinho ainda hoje, né, no final, eu retomo esse conteúdo aí, tá bom também? Beleza? Alguma dúvida a mais? Não me digam, professor, todas. Não me digam. Isso. Quarta questão, vamos lá. Quarta questão. Eu vou preferir fazer um intervalo agora, porque esse conteúdo ele é meio puxadinho. Esse conteúdo. Vamos fazer um intervalo. Oi? Galera, você aí de casa, como é que você está recebendo o áudio da aula, as imagens, né? Como é que vocês estão aí recebendo esse aulão? Se está tudo bem, se a linguagem está clara? Vocês podem mandar aí uma mensagem para nós sabermos como é que está sendo a nossa transmissão. Daqui o Galtieri vai encerrar. O vídeo daqui a 10 minutos a gente recomeça, continuando com a questão 4. Até daqui a pouco.